boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, o bairro mais boêmio da capital dos gaúchos. E nós estamos aqui de orelhas em pé, falando junto com o apoio do Bazar da Lima, Livraria Sapiens, JF Parrígias e, é claro, os nossos convidados especiais. E hoje temos ele, Leonel Hadi, deputado estadual, vereador, já foi vereador, faz aikido, gosta enfim, vou falar com ele. Tudo bom, Leonel? Tudo certo, uma honra estar contigo e gostei muito do espaço aqui, recomendo todo mundo que estiver aí pela Cidade Baixa, venha aqui conhecer, porque realmente parece parece aqueles apartamentos japoneses que não cabem nada, mas cabem tudo, né? Mas é muito legal, mas ficou muito legal. Parabéns. Eu não sei quem é o arquiteto aqui, né? Mas tá de parabéns. Cara, e a ideia aqui é a gente conectar os moradores do bairro, trazer as pessoas, e tu foi morador do bairro Cidade Baixa. Isso, morei até os 24 anos na Travessa Pesqueiro, e que fica bem na divisa da Cidade Baixa, Menino Deus ali, perto da Múcio. E, enfim, toda a minha infância e adolescência foi aqui no bairro, né? Perfeito. Então, tenho grandes memórias e eu considero o meu bairro, né? Hoje eu moro na Restinga, né? Belém Velho, divisa com a Restinga, mas pra mim o meu bairro, assim, se eu for dizer, qual é o bairro que tu te identifica, qual é o bairro que tu tem vivência, né? É a Cidade Baixa, né? De fato. E aqui na Cidade Baixa foi a primeira vez que eu cruzei contigo. Eu tocava numa banda e eu cruzava contigo no estúdio, uma banda chamada Samadhi. Samadhi foi a primeira banda que eu tive, segunda banda que eu tive. E olha, fez até um barulhinho no underground, assim, na época, no início dos anos 2000, ali, final de 90, início dos 2000. E a gente estava sempre aqui na Lima Silva, Zé do Patrocínio, sempre circulando aqui nos bares da República também. Barulhinho não, era muito bom o som, né, cara? Não, é que eu digo, a gente fez Isso, rolou, né? Tinha um movimento. Rolou um movimento ali, a gente... Era a época da Fresno, Reação em Cadeia, enfim, quando surgiram essas bandas, a gente estava na mesma... Era o mesmo movimento, digamos assim, né? Então, foi bem legal, assim. Acho que a gente conseguiu marcar, assim, uma presença legal. E, claro, Cidade Baixa, por ser o bairro, né, roqueiro, por ser um bairro boêmio, então a gente tinha muita identificação aqui com o bairro também, né? E essa parte artística tua tem influência com o teu pai, não tem? Exato. Trabalhou com meu pai, né? Isso aí. Eu não me lembrava, mas... O pai, a pessoa, acho que é o cara mais empreendedor dentro do teatro aqui no Rio Grande do Sul que eu conheci, porque quem trabalhou com o teu pai sabe, a gente recebia certinho, Exato. Sempre tinha espetáculo, era um cara entusiasmado, o cara fazia acontecer, né? Não, o meu pai, na verdade, a minha mãe, né, também, porque os dois trabalharam juntos durante um tempo, né? Logo eu nasci, depois eles se separaram, mas a minha mãe era produtora da companhia. E a minha mãe também teve um fator interessante assim nessa relação, porque ela era produtora, já trabalhava no Banco do Brasil, mas ela é produtora cultural e ela, a partir da dinâmica dela, de ser servidora pública, então ela começava na época, né, lá no início dos anos 80, final dos anos 70, com CLT, né? Então os artistas já tinham CLT na época. Claro, depois foi se adaptando, se viu que não era muito viável essa ideia da CLT, mas aí o meu pai teve essa lógica sempre empreendedora e eu acredito assim que era a companhia Teatro Novo, a companhia que todo mundo conseguia ter um ganho ao longo do ano garantido, conseguia pagar suas contas, conseguia ter... Uma estrutura muito organizada. Muito organizada. Teu pai era muito organizado, com horário, tudo certinho, a gente aprendeu muito com ele. Não, ele era muito regrado e fazia uma produção muito séria, né? E sempre tinha essa lógica do trabalho pedagógico que veio da minha mãe também, mas depois ele seguiu, que era uma lógica da escola vai ao teatro, né? Então tu tinha muitas escolas indo ao espaço. Primeiro foi no Teatro Novo DC. Claro, meu pai foi diretor da Casa de Cultura, do diretor estadual de artes cênicas, né, do IEACEM, na época do Colares, lá na Casa de Cultura. Ele foi diretor do Clube de Cultura, aqui na Ramiro, né, ali com o pessoal da comunidade judaica. Depois ele foi administrar o Teatro Museu do Trabalho, que hoje a minha irmã está administrando. Isso, cara, é maravilhoso. Isso, e depois agora, o último teatro dele foi no DC, né, Teatro Novo DC, Sala Carmen Silva. Então era um teatro para 500 lugares e lotavam de crianças. Então toda semana tu tinha ali manhã e tarde sessões. Então era, enfim, fora os outros espetáculos que alugavam. Então ele era um empreendedor porque ele tinha um espaço que ele alugava, ele produzia, diretor de teatro. Então foi um grande
é um grande empreendedor das artes cênicas e da cultura mesmo do Rio Grande do Sul. Eu acredito que seja um dos maiores nomes, assim. Com certeza. Né? Ronald Hadi, para mim, é um dos maiores. Não é porque é meu pai, mas Sim, eu considero ele um dos maiores nomes da cultura gaúcha, assim, em termos de produção e de ter um impacto, né? Então são milhares, chegava a ter 50, 60 mil crianças ano, né, que iam no teatro. Então foi tu tá falando, eu cheguei a me emocionar, cara. É. Porque eu me lembro de chegar lá, do teu pai, daquele teatro, descer lindo, assim. Eu tinha vindo do interior, querendo fazer teatro, sabe? Daqui a pouco você é acolhido por eles. Não, e era uma estrutura fantástica, É. assim, né? Infelizmente o DC não seguiu com espaço, porque depois que meu pai faleceu, aí tinha uma questão de contrato, minha irmã ficou um tempo lá, a Karen, né? Depois foi pro Teatro Museu do Trabalho, voltou ao Teatro Museu do Trabalho, mas se esperava que né, Zé Vitor, enfim, o Beretta fossem assumir, né? Fazer um espaço lá, algo que não aconteceu, então acabamos perdendo. Sim, né, um espaço maravilhoso muito para Porto bom. Alegre, né? Inclusive o Néstor, o diretor dos Homens de Perto, esteve aqui semana passada. Isso. Não, em tese iria ficar com eles, né? E acabaram deixando. Eu não sei o que houve lá e perdemos um espaço em Porto Alegre que tinha estacionamento, enfim, era um espaço muito agradável ali na Zona Norte de Porto Alegre. E aí, cara, tua irmã seguiu no teatro, até Isso. hoje, carrega, né, a companhia. E tu, como é que aconteceu, cara? Porque eu te vi fazendo música. Ator também. Fez teatro também. Fiz, daqui a 10 pouco, anos. eu olhei, tipo, como é que começou esse negócio, assim? O que te levou a pensar assim, cara, eu preciso entrar pro meio político? O que acontece? Eu trabalhava bastante ali com o teatro, depois trabalhava também na administração da companhia durante um tempo. E primeiro eu fui iluminador, né? Fui iluminador, contra-regras. Depois eu comecei a atuar mesmo, fazer os espetáculos. Eu comecei a trabalhar com publicidade também paralelamente. Então tem vários comerciais, do Zafari, Banrisul, enfim, fiz vários comerciais. E seguia paralelamente com a música, né? Com a banda. Tive a Samad, depois eu tive a Calibre e tal. E aí o que acontece? Chegou um momento ali que eu também praticava, né, Aikido, uma arte marcial japonesa, me graduei faixa preta, e aí o meu sensei, meu professor, ele ministrava cursos para Brigada Militar, para Guarda Municipal, de algemação, defesa pessoal, e eu comecei a ir com ele, a praticar com ele, e ser a instrutora auxiliar, e comecei a me interessar por essa área da segurança pública. E, paralelamente a isso, eu já tinha me formado em História, e estava cursando faculdade de Direito. Então, Direito tem uma relação, né, com a parte policial e tal, e aí eu já estava numa fase que eu estava me afastando um pouco dessa, né, da questão do teatro ali, né, por outras questões. E eu vou prestar concurso público, fiz concurso público, passei para Polícia Civil, e ali fui desenvolvendo. Trabalhei em todas as funções da Polícia Civil, né? Me formei operador tático, trabalhava Como é que é para uma pessoa que tem alma de artista É uma pergunta que colocar todo mundo... uma arma na cintura e sair por aí, cara, enfrentando um crime? Exatamente. Não, eu trabalhava na homicídios. Antes de me tornar vereador, eu estava na divisão de homicídios, uma divisão operacional, na parte investigativa e tal. Aí que tá, né? Eu tenho um amigo, Fábio, né, que mora em Taquara também. E ele é também ator e é policial, né? Foi o primeiro cara que eu conheci. Eu ainda era... Né? É engraçado, né? Ator e policial. Canta e dá uns tiros de vez em quando. Mas o que acontece, né? Na época que eu fiz o concurso, isso que é legal, que as pessoas ficam meio assim, né? Porque depois a gente teve toda uma onda, né, fascista, bolsonarista, e que a polícia acabou sendo meio centro, né, dessa disputa. Na época que eu fiz o concurso, foi 2010, a gente não tinha essa... A polícia, ela estava numa outra lógica, né? Numa outra visão. As pessoas assim, é uma polícia que tem agora nível universitário, nível superior, é uma polícia mais moderna, mais técnica. Então tinha um apelo do tipo, olha, acho que é uma instituição que vale a pena. E tal. Embora minha mãe faleceu em 2011, né? E a minha mãe dizia, a única profissão que eu não quero que tu siga é de policial. Bom, errou. Mas ela tava... Não, mas eu fiz o concurso e ela estava viva ainda. Aceitou, pelo menos. Tenho essa tranquilidade, né? Mas, enfim, então era outra lógica. Tanto é que meus colegas de academia, eu tinha colega ali que era formado em artes plásticas, tinha colega formado em letras, tinha colega formado em educação física, enfim,
era muito diverso, assim, a vivência. Então não era, às vezes essa visão que as pessoas têm, né, de uma dureza e tal, não é bem assim, né? E eu acho que tem uma coisa que é o artista, o policial, que tem em comum, é a gente quer o bem das pessoas. Claro. A gente quer entregar um pouco de paz, alegria e conforto para as Foi o pessoas. que eu pensei. Quando eu fiz o concurso, eu pensei, como é que eu posso incidir sobre a sociedade de uma forma direta e efetiva, né? Para trazer benefícios. E eu entrei pra polícia. Aí, claro, né? Peguei o processo ali de 2013 em diante, que daí para mim é um processo de né, fascistização do Brasil, assim. E claro, aí dentro da polícia o processo começou a se modificar. O clima que antes era né, democrático, agradável e tal, claro, com suas limitações, começou a se transformar num clima muito tóxico. E aí que eu entro para a política, na verdade, acaba sendo esse processo, assim. Chega ali 2014, tem a eleição Tarso contra Sartori, aqui no Rio Grande do Sul, Tarso pelo PT, tentando reeleição, Sartori pelo MDB, e já era o processo da Lava Jato, enfim, estava todo esse processo né, tenso ali, iniciando. E os teus pais também tinham essa relação com a política, sempre foi muito forte. O meu nome é Leonel em homenagem ao Brizola. Meu pai foi um dos fundadores do PDT e a minha mãe foi uma das fundadoras do PT. E a minha mãe era líder sindical, né, sindicato dos bancários. E meu pai da APTERGS, que era a Associação dos Produtores Teatrais e tal, campanha das Combis, enfim. Aí o que acontece? Nesse processo eu começo, eu faço apoio o Tarso abertamente, mas claro, fora de área de serviço e tal, faço um vídeo de apoio ao Tarso. E ali os apoiadores do Sartori, que estavam na campanha do segundo turno ali, coordenando a campanha do Sartori, fazem uma reunião, e aí estão alguns delegados ali, e eles pegam esse vídeo, porque o vídeo acaba, eu faço um vídeo, o vídeo viraliza. E aí eles dizem, tem que punir esse cara e tal. E aí o delegado que trabalhava comigo na época me chama e diz, olha, os caras estão atrás de ti, eles querem te punir. Tu foi pressionado dentro da corporação. E ele falou, eu não fiz nada porque eu acho que não tem nada para fazer, mas tu abre o teu olho e tal. E aí o Sartori ganhou, e dito e feito. Início de 2015... eles começaram, o Sartori começou, se a gente for lembrar, a cortar hora extra, a cortar diária, a fechar escola, a fechar posto de polícia, atendimento aeromédico. Ele vai cortando. E eu vou, toda vez que ele faz uma ação dessas, eu vou lá e vou pontuando na rede social, mas fora de hora de trabalho. Tua vida, pessoal. Minha vida. Aí chega lá por março, abril, eles... Chega na minha mesa, sindicância número 1 de 2015. Aí o que é a sindicância? É um procedimento administrativo, né? Um processo que a instituição move contra um agente. E eu fui o 1 de 2015. Então aquele 1 de 2015 me lembrou lá o delegado falando em 2014, olha, os caras vão te perseguir. Aí eu entendi, eu disse, E aí não deu outra, né? Foi uma atrás da outra. Eu falava alguma coisa, eu tomava uma sindicância. Falava alguma coisa, tomava uma sindicância. Era aquele processo de parcelamento de salário, enfim. O Sartori era inimigo do serviço público e eu... Aí chegou, quando eu tomei a última sindicância que eu acabei levando nesse processo foi no final de 2015. E aí o meu pai já estava... Meu pai ele teve uma doença autoimune, né? Guillain-Barré, ficou tetraplégico, ficou em coma, foi para o hospital. E aí eu pedi férias para acompanhar meu pai. Nesse processo começou a faltar papel na delegacia. Aí eu denunciei que estava faltando papel na delegacia. E sempre criticando o Sartori e defendendo a minha instituição. E aí, quando eu volto das férias, no primeiro dia, da meia hora, quando eu volto das férias, meu pai ainda em coma, entubado. Eu tinha ido umas 2 vezes me despedir dele. Aí chego lá e eles têm mais uma sindicância, porque eu disse que tinha faltado papel. Aí aquilo me deu uma virada de chave. Mexeu contigo. Aí eu disse assim, os caras sabiam que eu tava cuidando do meu pai em coma, sabiam que meu pai, né? Meu pai faleceu uns 2 meses depois ali. Estavam acompanhando, sabiam que as minhas férias, eu tirei férias para voltar a trabalhar, sabiam que eu ia voltar a trabalhar, mesmo com meu pai naquela situação, eu tinha pedido férias só para poder dar uma atenção especial ali, mas a delegacia tava desfalcada, eu tava indo trabalhar. E aí, quando veio aquela situação, eu pensei, tô vindo trabalhar, dando meu sangue, meu pai em coma, os caras sabendo, e mesmo assim eles me humilham. Urubu, né? Tu tá ali fragilizado e agora nós vamos pegar ele. Claro, e aí o que acontece? Eles mandaram uma viatura ostensiva, preto e branca, pra minha delegacia, na frente da delegacia, os agentes entraram na porta, sabe? Totalmente desnecessário. Desnecessário, podia ter me dito, vem pegar aqui, sei lá. Não, fizeram um estardalhaço. Ali eu disse assim, cara, eu acho que eles... passaram do ponto. E ali, né, agora a gente está nesse debate sobre suicídios na polícia e tal, né? Um debate muitos que eu tenho encampado. Né? O que acontece? Cara, eu sei exatamente o que passa na cabeça do policial.
Entendeu? Porque ali eu pensei. Porque quando veio aquele papel, largaram na minha mesa, eu disse, para ocorrência, para as pessoas que estão com carro roubado, vocês não têm papel, mas para né, processar, exato, vocês têm papel. Aí aquilo me deu uma virada de chave ali, e quando saíram, né, os policiais saíram da porta, aí eu pensei assim, olha, eu tenho, quais alternativas que eu tenho? Ou, né, me encostar na parede, não falo mais sobre isso e tal, só que contrário, é toda a minha vida. E é muita injustiça que está acontecendo com o serviço público. Isso não vai, né, não é no meu perfil. Segundo, eu continuo fazendo isso e os caras vão me demitir, porque nitidamente eles queriam fazer uma quantidade de sindicâncias para chegar uma e mandar embora. Dá um motivo, ó. Claro, o cara, né, qualquer porcaria, mas ele tem tantas outras, porque vai ficando na tua ficha funcional para todo sempre. Não cresce nunca. Exatamente. Ou eu pensei ainda na terceira. Eu disse, quem sabe agora eu pego... Na hora eu fiquei pensando mesmo. Pegar minha arma, dou um tiro na cabeça, boto assim, Sartori, a culpa é tua. Cria um fato político, cria uma situação, né? Porque é um assédio moral muito pesado dos delegados, entendeu? Em relação aos agentes. E aí tu não tinha o que fazer, né? O delegado vinha, te falava um monte de porcaria durante a sindicância, perguntava quem te financiava, que os comunistas estão na polícia, sabe? Uns troços e tu não pode nem... Tu é um agente, ele é um delegado, então... Então eu compreendo perfeitamente agora esse suicídio dessa colega de Minas Gerais. Eu sei exatamente o que é, o que passa na cabeça. E é uma vergonha isso, entendeu? Tem a filha da Fernanda Montenegro fala um negócio, do que tu tem medo? Dos evangelhos. E ela fala, ela fala, eu tenho medo de acordar e não encontrar um sentido pra vida. Sim. E eu acho que é isso, né, cara? Tu entra pra uma corporação, tu acredita que tu pode fazer o bem, e tu chega lá dentro e tu descobre que lá dentro acontece o crime, que é justamente o que tu tá indo combater. E aí tu te movimenta e as pessoas te pressionam. E aí o que acontece? Eu estava num processo de ir para homicídios, eu estava numa delegacia distrital, né, de bairro, e eu já tinha sido convidado para ir para homicídios. Eles não me liberavam para ir para homicídios, porque era uma punição, entendeu? E acabei conseguindo ir. Mas nesse processo, eu pensei, a gente estava entrando em 2016, já era início de 2016, a Dilma estava naquele processo de golpe, que todo mundo via que não ia ter como brecar aquilo. E aí foi. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Pedi licença ali para cuidar do meu pai faleceu. E aí eu decidi que ia me candidatar. Porque eu pensei, olha, o que os caras têm medo? Né? Eles acham que eu sou um agente infiltrado. Uma grande bobagem, mas nitidamente eles têm medo de uma posição de reverberação. O tiro sai pela culatra. E aí eu entrei, em 2016, eu entrei na metade já da pré-campanha, fui sozinho. Não me elegi vereador por 100 votos em Porto Alegre. E dali pra frente, aí eu voltei, tomei punição de novo. E aí eles foram tentando me... E né? tu usou um recurso muito importante que eu acho que vem também dessa coisa do teatro e tal. Tu pegou teu celular e tu foi enfrentar a galera. Não, é isso. Era uma loucura aquilo, cara. Não, era isso. Porque eu falei, pessoal, porque a primeira reunião que eu fiz com o PT foi o seguinte... Eu sou filiado ao PT desde 99, né? Então, mas eu nunca tive vida partidária, não participava de tendência, não participava de setorial, não participava de nada. E aí mas eu conhecia o grupo da Maria do Rosário, e porque, enfim, quando eu comecei a ser perseguido, foi ela que me abraçou, a questão de direitos humanos e tal. E aí eu fiz uma reunião e estava lá o Rodrigo Oliveira, que era o presidente do PT municipal, e o Leandro Bortoli, que hoje é meu chefe de gabinete, mas ele era, né, coordenador ali do gabinete da Maria do Rosário. Aí eu sentei com os dois, aquela função de pré-campanha, mas isso já era março, abril, todo mundo já estava com seus candidatos tudo prontos, certinho, né? Eu estava entrando e eu falei exatamente isso. Eu não vou me eleger, eu sei que eu não vou me eleger, mas eu quero bater, né, nesses caras durante 3 meses, porque eu vou estar de licença. Como de licença eu não vou ser policial, eles não tem como me punir. Vou aproveitar essa lacuna. Vou aproveitar os 3 meses e vou sentar o dedo, entendeu? Seja o que Deus quiser. E aí eu falei com o padeiro, né? Que é o padeiro, o Cezão, né? Que foi da Guedes e tal. E a gente fazia publicidade junto, então a gente se conhecia do meio, de cinema, publicidade e tal. E eu mandei uma mensagem pra ele, eu sabia que ele era um cara de esquerda. Eu disse, padeiro, vem comigo, cara, se tu gravar uns vídeos aí pra gente incendiar a política, cara, se tu não vier vai ficar difícil. Mas se tu puder, é só fazer umas edições de vídeo quando tu tiver um tempo livre e tal. Já me ajuda. E ele, não, vamos junto. E daí foi essa loucura. E aí 2016 foi uma pancadaria, né?
Pegava o Marquesan, pegava o Melo, entrava em lata de lixo. Chegou a apanhar, cara. Aí, não, em 2016 não. Mas a galera ficava furiosa. Ficava. Né, Não, cara? nunca apanhei, cara. Felizmente. Já tentaram, mas a minha esquiva É boa. é boa. A esquiva é boa. A esquiva é boa. E falando nisso, e aí tu tem esse teu perfil, né, cara? Que é muito peculiar. Tu vai lá e enfrenta. Sim. Eu não tinha visto tudo ontem, fiquei te assistindo assim, disse, cara, que legal se todo mundo fizesse isso. Tem um cara no Parcão que tu vai, Isso. que o cara falou mal de ti. Não, esse cara do Parcão, né? Ele na verdade, acabou virando minha escada, né? Que a gente chama no teatro, né? Sobe no... Perfeito. É, minha escada, virou a minha escada. O que acontece? Aquele cara, ele ia em DCE, ia nos diretórios acadêmicos, ele ia em debates feministas e ele ficava numa lógica de provocação. Por quê? Porque as pessoas não sabiam se ele era policial, se ele era militar, porque ele tinha várias fotos armado, camuflado, e era um cara que tentava mostrar que era forte, valente. Andava com 2, 3 caras. Foi isso que eu vi, cara. Aí tu pegou aí e tu usou de uma sabedoria, tu usou rapor ali, cara. Sim. Tu foi pra cima do cara e o cara amarelou total, Sim, exato. assim, cara. Porque, na verdade, aquilo lá eu já tinha estudado ele. Tu tava só tu e o câmera nesse dia? Era eu e o câmera. Não tinha nada. Não tinha nada. Se acontecesse alguma coisa... Se acontecesse alguma coisa, era isso aí. Mas assim, eu sabia que não ia acontecer por quê? Porque eu tinha estudado ele. Eu já tinha visto lives dele, eu já tinha visto... Porque como ele começou a me atacar, eu comecei a estudar ele. E ali eu vi uma situação com outro colega da polícia, que é sindicalista, que ele entrou num atrito e ele entrou em pânico, esse cara. Aí eu pensei, ele não vai reagir. Porque... é um risco, né, tu entrar numa situação dessas e ter uma reação. Sim, não é qualquer Porque eu não quero... Não, e eu não quero ter que trocar soco. Isso, exato. Né, cara? Eu quero simbólico. A gente tem que buscar o simbólico. Quando eu vi que ele tinha titubeado e era um cara... era menor do que eu e tal, eu pensei, cara, é certo que quando eu chegar ali ele vai... Porque eu não podia ter o risco de chegar ali e daqui Mas a pouco ali tu tá representando toda uma massa que não tem esse porte, talvez. Sim. E que não tenha, por exemplo, a capacidade, né, de se defender. Essa ali tu tá representando um monte de mulher que tá apanhando em casa. Aí. Tu tá representando um monte de morador de rua que tá sendo chutado por esses caras, queimado, como a gente viu há anos atrás lá em Brasília, né? Queimaram aquele índio e perguntaram pro João, nós tava brincando. Sim. É o tipo de... Tu fez aquilo ali foi muito intenso e muito inteligente. E é legal tu falar isso porque... quando a gente fala em política, né? Assim, o cara surgiu ali, o que ele tá fazendo? Porra, tu tem um currículo, cara, tu estudou pra caralho já. Sim, exato. Né? Não, e ali foi... E ali foi uma coisa simbólica. Exato. Né? Tu sabe o que tu tá fazendo, tem o quê, por quê e como. Porque as pessoas, quem olha ali, acha, o cara é metido a machão, não sei o quê. Cara, aquilo lá foi estudado. Se tu for observar o vídeo do início, eu tô falando de um jeito A, e quando chega na hora eu falo do jeito B. Não é um descontrole. Sim. É uma atuação. Entende? Isso que eu achei interessante. Eu digo, tem o teu pai ali, tem toda... Claro. Porque, cara, assim, as pessoas acham que... teve outras situações de enfrentamento na rua, daí que teve violência física mesmo. Mas se tu for observar, é muito atuação, sabe? Tu chega ali, daqui a pouco tu arrefece. Porque eu não acho que a gente tenha aqui para vias de fato ou qualquer coisa do gênero. Mas tu tem que dar um limite, tu tem que impor uma fronteira e demonstrar que as pessoas têm uma responsabilidade frente àquilo que elas estão fazendo, entendeu? Porque eu levo tudo pro jurídico. Eu posso chegar e falar o que eu quero. Exato. A hora que é o que estava acontecendo, que está acontecendo até hoje. Diminuiu um pouco agora com a saída do Bolsonaro. Mas as pessoas estavam mentindo. Bom... E toda hora eu recebo processo. Isso que eu ia te perguntar. Tu, por esse perfil, né, que é enfrentativo e que denuncia o tempo todo. Tu tá denunciando. O cara foi pro lado, tu vai lá e denuncia. Tu filma, tu vai lá, tu pega... Cara, como é que é, cara? Tu não recebe haters aí? Hater, ameaça de morte. O que vem pra ti, assim? Tudo, ameaça de morte. Eles conseguem o WhatsApp da minha filha, o meu WhatsApp direto, fazem ameaças diretas, mandam por e-mail. Bom, agredem na rua. Bom, é que assim, o perfil, e é exatamente o que tu tinha falado, eu acredito que eu tenho algumas características que a gente possa fazer alguns enfrentamentos. O fato de ser policial, o fato de ser homem, hétero, branco, tem elementos, entendeu? Que a gente tem que utilizar. Eu vejo, se for observar, por exemplo, hoje na Assembleia Legislativa, né, como eu estou deputado estadual, se tu for observar o quadro, né, que a extrema-direita mais se sente incomodada, né, ali na Assembleia, sou eu. Por quê? Porque tu é um fura-bolha na lógica, entende? Tu quebra a estrutura. Porque se tu fosse assim, uma pauta identitária, ok, dentro da esquerda tá tranquilo, entendeu? A direita não tá nem aí.
Ah, o negro, então, mulher... inspira o pé tá, na ok. galera. Do tipo... Né, eles não vão falar nada, porque se eles falarem vai ser racista, se eles falarem vai ser machista, então eles evitam, né, entrar um pouco ali. Agora comigo é jogo livre, né? O cara é policial, o cara não sei o quê, então eles sentam o dedo e aí às vezes tu fica solito, né? Porque daí a esquerda também já tem várias críticas ao homem branco, não sei o quê, policial... E aí é jogo livre, e aí tu entra em campo aberto, né? Como é que tu faz pra dormir, cara, pra descansar? Não, eu sou muito tranquilo, de cara. boa, tu consegue levar tudo isso assim? Consigo. Não... Consigo, por incrível que pareça, eu consigo. Porque é uma pressão, né? Direto, Pô, muita mentira. Teve esse caso da tua filha aí, que é o... Isso. Cara, tem uma filha de 18 anos, mora em Dubai, ela é contorcionista, então já rola pelo fato de ela trabalhar com o corpo, às vezes, coisas que eu vejo escrever ali que me incomoda. Imagina tu, daqui a pouco tem tua filha, ela tá sendo ameaçada de morte. Não, inclusive, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa da pessoa que fez isso, né? E que é um neonazista, acharam material neonazista mesmo, né? Então, e eu sou um alvo, por exemplo, quando aconteceu o atentado em Blumenau, né? Em Santa Catarina, ali nas escolas, porque esses neonazistas, que são os aceleracionistas, que eles chamam, que são esses que influenciam atentados em escolas, né? São grupos diferentes dentro da lógica neonazista. Ali, quando houve o atentado, eu recebi e-mail dizendo, o Leonel é o próximo. Teve uma prisão em Maquiné ali, há uns 2 meses atrás. Aliás, quero deixar aqui minha solidariedade a Maquiné, né? O que aconteceu agora. Terrível, né? Terrível, terrível. Eu perdi uma professora, a Agnes, que morava em Maquiné, despencou lá, um morro em cima da casa dela, enfim, uma tristeza. Quero deixar aqui minhas condolências. Mas, enfim, há uns 2 meses atrás teve uma operação da CORE, da Polícia Civil, em que foi preso um indivíduo que tinha farto material nazista, que o pai dele, inclusive, trazia esse material, virou uma matéria nacional até. Era familiar aqui. E ali eu recebi informação, né, de um órgão de Estado dizendo, olha, a gente vai te informar que um dos alvos que ele estava estudando era tu. E ele tinha armamento, tipo assim, ele tinha todo um plano de ação já pronto e ele ia agir em poucos dias. Poderia ter feito, com Poderia certeza. ter feito. Então, enfim, são essas situações que a gente se coloca, mas eu digo, e fora fake news, fora mentira, fora, sabe, falsas denunciações que a gente sofre, né? E que é muito difícil, sabe? Tu vê injustiça, algumas coisas realmente... Isso tudo chega a afetar a tua relação, por exemplo, com a tua filha? Não, com a minha filha não. Ela é contigo, assim? Ela é. Claro. Porque hoje a tua família é tu e ela, né? Assim, tipo, na verdade. Tem tua irmã, tudo, mas teus pais já foram. Sim. E aí tu tá nessa luta aí, cara, é pesado, né? É pesado. Não, E por quê, cara? Por que tu decidiu... Hoje tu levanta essa bandeira, né? Antifascismo. Cara, o que tu viu dentro da polícia? O que tu vê? Por exemplo, a gente tem muito nazi louco aqui, né, cara? No Sul, isso aqui é assustador, né? O que tu traz para nós, assim, dados, algumas coisas que tu vê, assim, que faz a gente querer movimentar essa bandeira aí? Não, eu acredito que a gente tem que olhar para a sociedade. Uma sociedade que nitidamente é racista, tem um machismo estrutural muito evidente, a questão da LGBTfobia, né? Violência e preconceito contra a população LGBT. E fora a injustiça econômica, né? Social, né? Que são coisas que andam paralelas a isso, né? E, enfim, eu acredito, porque essa pauta do antifascismo eu levanto desde 2013. Sim. Quando começou aquelas manifestações, que tem gente que tenta dizer, mas os novos movimentos. Eu discordo, eu acho. Começou como novo movimento, lá pela metade já era uma zoeira da extrema-direita. Tanto é que surgiu o MBL, vem pra rua, revoltados online. Eu acho muito engraçado algumas pessoas do campo tentarem levantar a bandeira como, nossa, grandes movimentos. Eu discordo, honestamente. Vou te dizer por que eu discordo. Porque eu trabalhei nesses dias, não na linha de frente, não com a polícia de choque, mas dentro das delegacias, para registrar os boletins de ocorrência das pessoas que eram presas. Cara, eu vi ali ex-militar, filho de diplomata, entendeu? Tipo assim, o que tem a ver, cara? Tipo assim, naquela época já. Então, quer dizer, desde então, e eu me lembro que direitinho que eu falava ali, eu tava registrando o boletim de ocorrência, daqui a pouco saía eu falava pra colega, isso é fascismo. Ninguém falava de fascismo. As pessoas me olhavam assim. E eu me lembro que tu tá falando? Exatamente. Eu me lembro que eu tinha uma oficina de direitos humanos que a gente fazia, não é uma oficina, tinha um grupo de direitos humanos dentro da faculdade, a gente debatia direitos humanos e tinha uma galera de esquerda muito apaixonada com 2013. Os black blocs e bababá, usa máscara, não usa máscara, sem bandeira, com bandeira. E eles apaixonados, assim, não, novos movimentos horizontais, a primavera árabe, não sei o quê.
E eu falava, cara, não é isso aí, não é isso aí que vocês estão vendo, cara. Não é isso aí que vocês estão vendo. Não, novos movimentos, não é. Não é, isso aí tá tudo organizado, os caras com cartaz todos iguais, todo mundo sai andando a esmo pra um lugar que ninguém sabe, com ódio pra destruir coisas. Não faz sentido, Tem cara. Isso todo não é um nosso. processo atrás Isso aí. não é nosso. Não, enfim, fui voto vencido na época, dito e feito. Então aí chegamos em Bolsonaro 2018. Mas o que eu penso assim, ó, 2015 eu já estava atuando contra fascista que atacava haitiano em posto de gasolina, sabe? E eu digo assim, cara, eu quero ver, porque eu vejo muita gente criticando, assim, não existe policial antifascista, mas o cara não sei o quê. Tu fez um livro, inclusive. Sim, né? é o Manual do Policial Antifascista. Não existe. Tranquilo, legal. Então faz o seguinte, cara, tu que é tão militante aí, tu é o cara, tal, tem um monte de gente, tem um monte de repercussão, mostra aí o trabalho que tu fez, de fato, assim, que conseguiu cadeia, conseguiu expor os caras, conseguiu fazer eles recuar. Eu consegui, desculpa dizer. Não, eu mas tem consegui, que falar, cara, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas acham que é prepotência ou arrogância. Não é, cara. Sabe? Tu tem Do um trabalho, tu fez esse trabalho, existe um lugar lá pra ocupar. Quem tem que ocupar Não, esse lugar? e assim, ó, eu tenho feito, às vezes eu fico olhando as pessoas, fazem um discurso muito bonito, que isso e aquilo, aí começam a criticar, eu digo, o que tu fez, cara? O que a tua militância resultou até agora, do tipo efetivo, assim, tal fato. Cara, eu já consegui prisão de pedófilo, já consegui, tudo vinculado ao neonazismo, à extrema-direita, sim. tá? De pedófilo, de cara que ia fazer atentado em escola. Né? Claro, eu passo os dados para a polícia, a delegacia de combate à mas intolerância, tu tá ali, entendeu? iluminando. Eu tô dando a minha. Cara, toda hora tô tomando processo, cara. Porque eu vou lá e exponho os caras, eu vou lá e aí fico tendo que escutar, às vezes, algumas coisas, tu fica assim, cara, não seja injusto. Entendeu? Não seja injusto. Vai estudar um pouquinho. Do tipo, cara, deixa eu fazer o meu trabalho, tu vai lá e não faz Não o me teu atrapalha. e ninguém tá Dentro aqui. da polícia, como é que eles te veem hoje? Como é que tu Muito melhor, tu te sente melhor hoje? muito melhor do que eu me viam antigamente. Tem um escudo e tem um respeito. Porque o que acontece? Antigamente na polícia eu era o cara dos direitos humanos, eu era o cara que batia no Bolsonaro. Então tu imagina 2018, Nossa. dentro da polícia, tu ser um policial antifascista que criticava o Bolsonaro, tu era um inimigo número 1 da instituição, porque afinal de contas 90% da instituição estava votando no Bolsonaro. Mas deu meio ano eu já recebi a ligação dos colegas. Cara, desculpa ter te xingado aquela vez, que bom, sei o né? quê. Isso é muito bom. Claro, e hoje eu te digo assim, hoje a gente, eu vejo assim, a atuação que eu tenho na Assembleia Legislativa, enfim, a forma como eu tenho trabalhado, tem muito reconhecimento de colegas, inclusive de direita, que não votam na esquerda, mas que reconhecem, tipo assim, o cara realmente é dos nossos, entendeu? O cara realmente Tá fazendo o trabalho, nos defende. Então, quer dizer, hoje eu vejo assim que eu tenho muito mais respaldo para poder dialogar com os colegas do que eu tinha como policial, por exemplo, da linha de frente e tal, que eu trabalhava. Então, isso é legal, sabe? Eu vejo é um momento melhor hoje junto à instituição. Isso é bom também, porque a gente começa a dialogar sobre outros aspectos. No momento que eles te enxergam, né? Que os colegas te enxergam. Tu para de ter que lutar para te colocar, já tá colocado, começa a dar um passinho. E começa a conversar com, cara, talvez a esquerda não seja esse monstro, talvez né, as pautas não sejam tão ruins assim, dá uma pensada. Exato. E agora tu é deputado estadual. O que um vereador podia fazer? E o que um deputado estadual pode fazer? É interessante isso, né? Aqui, ó, Bastardos Inglórios, ó. Nossa operação com os neonazis. Olha aí, que legal. Tem bastante repercussão, deixar aqui. Olha só, é interessante, né? As pessoas, às vezes, consideram assim, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, né? Claro que nível de poder, em termos de uma política efetiva que abranja o país, ou algumas políticas, por exemplo, direito penal, um senador e um deputado federal têm um poder muito maior, porque, enfim, ele determina algo e vai para todo mundo. Enquanto o estadual tem as suas limitações regionais e vereador, né, tem restrições municipais. Mas eu acredito que, por exemplo, o vereador ele tem um elo muito próximo com a comunidade. Então, ele é a porta de entrada de todas as demandas da comunidade, daquela cidade, e vão direto ao vereador. Então, tem muito mais contato interpessoal, entende? Então, enfim, o buraco é a luz. A relação aqui dia a dia. Dia a dia. É o dia a dia. Dia a dia. Então, ele é o cara, ele é o MC, né? Vamos dizer assim, as cerimônias da política, né? O deputado estadual, ele entra num nível de interlocução com um poder de Estado de fato. Então, por exemplo, o deputado estadual, no meu entendimento, ele trabalha com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com o sistema prisional. Então, digamos, esse contato que a sociedade tem no dia a dia com o Estado,
Isso faz parte, mais deputado estadual que deputado federal, inclusive. Porque se tu for ver, dá um problema, quem é que tu chama? Brigada Militar. Quem é que tem competência para falar sobre Brigada Militar? É o deputado estadual. Quando vai fazer uma investigação, não sei o que, quem é que faz? A Polícia Civil. Quem é que tem competência para falar? É o deputado estadual. Tem um problema agora no sistema prisional. É deputado estadual. Tu entende? Então, todo o nosso dia a dia, vou lá no Tribunal de Justiça, eu tenho um processo aqui, não sei o que, 90% dos processos são estaduais. Então, quer dizer, o nível de demanda que tu tem é gigantesco, porque daí tu chega, as pessoas vão te demandar de todas as categorias profissionais praticamente são do Estado, né? Os servidores públicos, a grande massa de servidores públicos é do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, do Executivo, principalmente. Então, enfim, tu tem uma gama, assim, de trabalho fora que tem que viajar o Estado inteiro. E é uma outra responsabilidade. As tuas ações, elas vão reverberar muito mais. Claro, né? Mas eu digo, tu entende? Eu não acho que exista um escalonamento de quem é mais relevante. Eu acho que são questões diferentes. Agora, de fato, tu sente uma carga de trabalho muito maior como deputado estadual, porque tu tem que viajar. Por exemplo, esse fim de semana a gente vai Vila Nova do Sul, Alegrete, Bagé não vai, Uruguaiana, São Gabriel, Rosário. Entende? Aí tu sai sexta-feira, vai voltar domingo. O que já deu para fazer nesse período aí curto? A gente já fez... tu diz em termos de projeto ou de resultado, assim, Não, a gente tem um projeto que pra gente é nosso carro-chefe, que é a cannabis medicinal, né? Que essa era uma das principais demandas que a gente tinha. E, assim, desde vereador... Tu fez um vídeo essa semana, a gente estava falando, muito bom, isso. Né? Praticamente um documentário, até brinca ali, né? Vai dar pra fumar maconha? Vai dar pra fumar maconha sem levar um atraque? Eu defendo a regulamentação, né, e legalização da produção e comércio, que é além, né, da descriminalização, porque hoje a gente está debatendo a descriminalização, para as pessoas entenderem qual é a diferença, né? Descriminalizar, na verdade, é o seguinte, hoje é crime. Por mais que seja um crime... Praticamente, a punição é branda para quem tá portando drogas. Mas ele passa por aquela situação. Mas tu chega lá e tu vai ter que assinar. Tá fichado. Exatamente. Tu vai receber uma admoestação verbal, mas tu vai estar fichado. Então é crime. Uma pena leve, mas é crime. Então o debate hoje é, se tá portando drogas, vai continuar sendo crime ou não? Então essa é a descriminalização. Quanto tempo tu acha que essa discussão pode levar? Não, a descriminalização... Na tua percepção, assim, quanto tempo tu acha que isso vai ser... Aí que tá, né? Esse assunto deveria estar sendo discutido dentro do Congresso Nacional, pelo Legislativo. E a gente sabe que não vai acontecer. Não vai ser. Por quê? Porque é um Congresso que está mais preocupado em ficar fazendo fake news e tentando vibrar com o seu eleitor, claro, e fica jogando com medo, fica jogando com a sua base, sabe, radicalizada. Então ele sabe na realidade, mas ele não vou entrar nessa pauta porque daí eu vou perder meus votos, então azar da verdade. Vamos pra outra, deixa né? Então eu acho assim, vai demorar muito tempo, infelizmente. Eu acho que o da cannabis terapêutica, que é a pauta principal que a gente carrega, esse tende a avançar, mas eu vou dizer como é que vai acontecer. Vai acontecer sempre por decisões no judiciário. Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai ser aprovada a descriminalização do porte. Não vai ser mais crime. Aí tu vai abrir uma janela que é a seguinte, tudo bem, não é mais crime, mas de onde é que o cara compra? Ele só pode conseguir no tráfico, porque não existe comércio regulamentado. Aí vai chegar vai abrir uma lacuna que daqui a pouco o próprio judiciário vai ter que dizer, olha, a X quantidade as pessoas vão poder plantar não sei o quê. É assim que o processo vai ser tudo judicializado. Como foi fora também. Exato, aí vai ter que pedir habeas corpus. Aí, através do habeas corpus, vai ter uma decisão coletiva. E aí vai virar um precedente. E isso hoje, como é que a polícia enxerga isso? Por exemplo, tá rodando aqui na Cidade Baixa. Existe já um acordo, assim. O cara tá passando na Cidade Baixa, a galera tá... eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalhava no homicídios e a gente fazia muita investigação e tal. Tava toda hora em todos os bairros, periferia, entrando em beco, enfim, toda hora. E prendendo e dando tiro. E, enfim, era uma delegacia bem... Pegada. Não, de tédio tu não morreu. Podia morrer outras coisas, mas de tédio tu não morria. Morria de bala, qualquer coisa. Eu gosto muito. Assim. Mas, enfim. E eu gosto. Eu gosto. Não, porque tu vê um trabalho efetivo na periferia. Isso, né, cara? Não, e tu vê um trabalho efetivo na periferia, cara. Tu consegue, sabe, resolver, porque a maioria das mortes são na periferia. Sim. E quando tu consegue resolver um homicídio, tu tá dando uma resposta pra família, pra aquela comunidade, cara. Isso sabe, não tem preço, não tem preço. Agora, o que acontece? A gente entrava muito em beco, muito. Então, toda hora, cara, tu ia ter o biqueiro ali. Toda hora, faz parte. Né?
A gente tinha um acordo que era o seguinte, cara, faz de conta que não tá vendo, porque senão fica inviável tu trabalhar. Tu não faz outra coisa. Não faz outra coisa. E outra, tu não consegue, tu chega na comunidade, daí tu já aprendeu o biqueiro, daí tu já não consegue mais falar com a família do... Tu entende? Tu começa a criar problemas. Tu avisa... Então o que acontecia? Tu já fazia um acordo tácito do tipo assim, cara, faz de conta. É isso aí, cada um pro seu lado. Tinha um acordo de cavalheiros do tipo... Sim. Me viu, vai embora. Tá? E eu vejo, sim, que muitas vezes a própria polícia já, de forma indireta, já toma essa atitude do tipo, vê que o cara tá fazendo uso de droga, mas não é traficante. Tá? Agora, quando tu vê, tem uma situação determinada, tem armamento, daí já muda completamente o parâmetro, né? Mas essa questão, tá fazendo um uso de drogas ali e tal, isso já tá meio tácito, porque tu vai fazer um baita de um trabalho um efeito de, no final, vai ser lá, assinar entendeu? Então, tu vê que a polícia não vai se preocupar com isso. E eu acho que não tem que se preocupar mesmo, entendeu? Agora, a gente tem que ter uma legislação que faça com que o tráfico se enfraqueça, porque simplesmente tu descriminalizar e dizer, não é mais crime. Bom, todo mundo vai sair usando droga, vamos supor assim, né? Sim, vai aumentar o consumo. Não digo que vai aumentar o consumo, porque não aumenta o consumo. Esse é um erro, mas eu digo, as pessoas vão consumir drogas, então, sabendo que não vai ter nenhum tipo de punição. O que acontece? Se tu não regulamentar e legalizar o comércio, tu vai estar fortalecendo o tráfico de drogas. Então esse é o problema. E é isso que a gente tem que se debruçar como políticos. E tem muita coisa envolvendo, porque eu sou um leigo aqui, né? Mas acaba tendo muito contato do tráfico com a política? Existe essa relação de patrocínio, informalmente a gente sabe que existe. Existe, né? Informalmente a gente sabe que existe. Isso também entra em... tanto na política, quanto dentro da polícia, quanto no judiciário, quanto no Ministério Público, quanto, enfim, porque é um sistema bilionário, né? Para as pessoas entenderem, se o tráfico de drogas fosse um país, o PIB do tráfico de drogas seria talvez o terceiro, quarto, estaria à frente do Brasil, por exemplo, em termos de produção de riqueza. E aí, quando tu mexe com isso, tu tá mexendo com mais gente que vai te odiar também. Claro. Não, mas eu digo, cara, cientificamente está comprovado. Canadá já avançou em relação à maconha, especificamente, né? A maconha. Estados Unidos está com 99, sei lá, acho que tem 90% dos estados dos Estados Unidos já está regulamentado. Suíça. Aí tu vê a Holanda já fazendo um processo mais avançado, porque a Holanda tem umas restrições meio estranhas ali, mas enfim. Portugal. Aí tu tem o Uruguai, aí tu tem o Paraguai aqui, tu tem a Colômbia, são países o México. Então tu vê que é uma onda global, capitalista, liberal, tá? Não, o que eu quero dizer assim, é capitalista, de direita, liberal, e que já encampou isso. Já encampou essa política. Principalmente da cannabis terapêutica, que já é pauta vencida lá, né? Vai no médico, ao invés de dar Rivotril, ele te dá cannabis medicinal, que tem muito menos efeito colateral. E a gente vê umas situações muito tristes aí, de famílias precisando. É por isso que a gente entrou nessa pauta, né? Perfeito. Principalmente para as famílias, e a gente tem um projeto daí na Assembleia que trata sobre a cannabis terapêutica, focada principalmente na pesquisa e distribuição pelo SUS. O nosso projeto tem esse mote, né? E a gente tem a frente parlamentar em defesa da cannabis terapêutica. Perfeito. Então, para debater justamente esses aspectos, lógico, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo muito para essa pauta de saúde. Sim. Agora, de forma mais ampliada, eu como policial posso te dizer, eu tenho certeza, pergunta para um traficante se ele quer a regulamentação e legalização do comércio. Se ele quer que as pessoas comprem maconha numa lojinha, num coffee shop, não quer. Não quer, porque ele vai perder dinheiro. Ele vai perder dinheiro. O tráfico, o crime organizado vai perder dinheiro. É óbvio. Eles têm um monopólio. Eles têm um monopólio de um comércio. Aí o Estado regulamenta e passa para um privado todo regulamentado, com qualidade, não sei o quê. É óbvio que ele vai ter uma perda de receita. E aí a gente fica aqui, não, eu sempre falo às pessoas, não, porque agora, que horror. Eu disse, bom é o nosso sistema hoje, né? Bom, tá funcionando pra caramba. É uma hipocrisia o tráfico muito grande, nem tem, o tráfico não tem arma, não tem poder, não domina território, não faz nada. Tá bom o nosso sistema. Ruim é o Canadá, né? Ruim é a Suíça. Esses países são péssimos. Ruim é Israel, inclusive, que tá bem avançado nessa pauta, né? Então são esses pontos que vizinho aqui, Uruguai. Nossa, é um país assim completamente conflagrado. Cara, como é que... Então, essa é uma pauta forte aí que tu tá batendo. O que mais, assim, que tu tá querendo trazer aí pra esse teu período aí? Não, a pauta da cultura pra gente é muito importante. A gente tem, né... Aqui, por exemplo, tá a Lu Fagundes, né, que é dos Fagundes. Olha aí, tchê. Aliás, temos que trazer os Fagundes aqui aí, também, já tchê. Faz o contato. Vamos fazer o contato hoje, vamos trazer...
Mas, enfim, a gente está trabalhando bastante, né, na pauta da cultura, em relação ali Paulo Gustavo, Eu vi Aldir outro dia um Blanc. vídeo teu muito legal que tu tava numa praia, que tu frequentava quando era criança, e tu lembrou de uma praça. Tu disse, cara, aqui rolava muito Isso, teatro. o palcão lá em Isso é Capão uma Novo, coisa que eu né? queria te pedir, cara. A gente tem que reativar as praças, os parques, porque é um lugar de convivência, Sim. é um lugar fácil, não é caro, né, para produzir isso. Tu acha que dá pra gente construir Eu algo? acredito que tenha vontade política, né? Tem o poder público, mas hoje tem tanta parceria público-privada que a Exato, gente tem que o poderia fazer. ser usada. Claro, a gente pode aqui na República, né? O Teatro de Câmara tá aí há quanto tempo? Triste. Aí demoliram todo o Teatro de Câmara, aí estão subindo uma outra estrutura, mas ninguém sabe como vai funcionar. Os artistas locais estão sem espaço para se apresentar. Então essa é uma pauta muito importante para o nosso Falta mandato. teatro em Porto Alegre. Falta por teatro em exemplo. Porto Alegre, falta casa de shows não casa de shows para grandes espetáculos, mas tipo, né, aquela situação, os artistas locais Isso. ou artistas independentes nacionais, mas com um perfil do tipo, olha, é público, E é paga possível um valor, todo mas é mundo público. utilizar. Tem uma Claro, condição de... Porque quando tu passa pro privado, o problema não é o privado participar, no meu entendimento. O problema é tu limar completamente a possibilidade de espetáculos que não são rentáveis, Sim. de ter um espaço para apresentar a sua arte e o seu debate. Porque aí nunca cresce o cenário. Claro, porque daí tu fica só no consagrado, só Exato. naquele que ele arranca lá com 5, 6 mil. Riggs, não sei o quê. E aí o que adianta, entendeu? O cara não consegue pagar. pagar o aluguel do teatro. O que se pensa nesse sentido? Não, eu tenho dialogado bastante ali com o nosso gabinete, com o mandato, com os artistas e tal, a gente reforçar essa lógica de tem que ter espaços que pode ter até parceria público-privadas, mas que tenham uma forma de garantir, né, a entrada de espetáculos de forma temporária ali, né, com temporadas, pode Sim, ser sim. temporada curta, mas com valor que não seja seja possível. inviável e que tenham uma garantia de que possam se apresentar. E, claro, os espaços públicos que permaneçam públicos. Claro, a maioria dos espaços são do município, né? São da prefeitura. Mas nós sabemos, por exemplo, a Casa de Cultura, né? Tem 2 espaços muito relevantes, né? O Carlos Carvalho e o Bruno Kiefer, enfim. Bom, esses espaços têm que... E a gente tem que ter essa lógica. Por exemplo, a gente tem agora, né, o multipalco. Muito bom. Eu já fui Como lá. é que a gente acessa aquilo Agora, como lá? é que acessa? Exato. Quais os espetáculos? Eu tô vendo que tem bastante espetáculo local. Tô gostando de ver. Tá começando. Mas eu penso que é por aí, sabe? Tu tem que ter o consagrado, mas também tu tem que ter um espaço para artista espacinho. local. Ó, Independente. Eu, por exemplo, como artista, eu vejo, a Redenção ali, a Rua do Brick, já temos essa cultura, né? Sim. Por que não dá para facilitar mais ainda, colocar umas tomadas ali, criar um sistema? Também. Cara, criar o Cais do Porto, gigantesco. O cara bota um palquinho de cimento com uma luz. Não, e ali... Essas atividades são muito importantes. Não, e é muito triste ali na Orla, porque aquilo lá foi terceirizado, parcerizado, que eles chamam, Parcerizado. né? A GAN 3 ali, que pegou aquele estacionamento, cobra o olho da cara, né? E regulamenta o comércio ali, naquele trecho. E os artistas locais não podem se apresentar. Deu vários problemas, inclusive com o Anjo, né? Que já é um ícone de Porto Alegre. O cara é uma figura Exato. de Porto Alegre, deveria estar sendo homenageado. Entre outros artistas que vão tocar sua música ali, tocar o seu violão, e também não pode, porque aquilo lá é isso que eu quero dizer. Ele é público, mas não é. Exato. É isso que eu quero dizer. E aí, quer dizer, todos os países, né, que a gente vai, na Europa, não sei o quê, o mais legal é tu ver um artista de rua tocando o seu som. Menos aqui em Porto Alegre, não. Menos aqui. Não pode pedir autorização da prefeitura, tem que pedir... A nossa prefeitura... Faz sentido. A nossa prefeitura, que avaliação tu faz do nosso querido prefeito? Eu tenho altas restrições, né? Eu sou muito crítico, embora eu reconheça que ele é hábil na comunicação e em vender imagens. Isso. Um imagético. Ele é um simpático, né? A Orla do Guaíba, o trabalhador Melo, né? Agora, no mundo do vamos ver real, né? Não é bem assim. Vai pra periferia pra ver qual é a situação, né? Esgoto a céu aberto, falta de pavimentação. É um grande trabalhador. Ele vai lá, faz vídeo, bota o chapéu de palha. Nossa, é aqui, mas na realidade é pra gravar vídeo. É um engodo. É um engodo, né? E fora o que ele tem feito com os servidores municipais, né? Os professores, principalmente, servidores municipais. Nós sabemos aí várias denúncias de corrupção, já sabemos que a Secretaria da Educação aí está tendo, né, movimentações, a gente viu os depósitos, parece que já caiu a secretária. Tu, como deputado estadual, consegue fazer em cima? A gente tem feito denúncias direto e pedido informações junto à prefeitura, e nós esperamos que o ano que vem exista uma mudança na nossa capital, porque além do Melo, nós temos o vice do Melo, né? Que é o Ricardo Gomes, que ali é um representante da extrema-direita mais retrógrada, fascista e economicista, né? Virou o Melnixtão, que a gente brinca, né?
tudo vira obra de prédio arranha-céu, aí tu vê o plano diretor já totalmente vendido para as corporadoras, para incorporadoras. Nós vemos uma lógica de gentrificação, só os ricos têm espaço e grandes... Está acontecendo isso aqui na Cidade Baixa. Exato. Não, a gente vê inclusive a atuação, né, das forças de segurança aqui, de forma, muitas vezes... Claro, brutal. É preciso ter uma certa regulamentação, não dá para deixar laissez-faire, faz qualquer coisa. Mas a forma como tem acontecido pra gente é demasiado, assim, não tem, é um bairro boêmio, tem que ter um contraponto, mas assim, tem que ter uma certa tolerância, né, com som e tal, mas a maneira, assim, ostensiva, né? É cavalo, é guerra, né? E parece que quer que tudo vá pro quarto distrito, entendeu? Sim. Me parece assim, Cidade Baixa não dá mais, vai ao quarto distrito, que lá que é o lugar da boemia agora. Aqui é o lugar dos novos empreendimentos, que é mais central, não sei, entendeu? O que tu entende da Cidade Baixa? O que tu pensa? Como é que deveria ser aqui? Porque a gente tem um... Cara, eu tive casa noturna aqui na minha época, teve uma época que a SMIC resolveu fechar todo mundo, fechou todo mundo. Sempre tem, né, um movimento de cultura, de arte, é um lugar de diversidade, né? E aí, em vez de a gente valorar isso aqui, a gente vem... Sempre tem alguém batendo, destruindo. Eu acho que teria que ter um controle do excesso de som a partir de um determinado horário. Sim. Por óbvio, né? Porque tem área residencial. Respeito, né? Evitar espaços abertos em determinado horário também. Isso eu acho que, ok, faz parte, né? Pra evitar também quebra de garrafa, essas coisas que acontecem na noite. Uma pessoas campanha de educação. Com álcool e tal, a gente sabe que as pessoas às vezes perdem um pouquinho o filtro, né? Agora, ter tolerância com as atividades, sabe? Por exemplo, vai ter dia que vão para a rua. Bom, faz parte, tu tem que saber, tu tá morando na Cidade Baixa. Tu escolheu, sabe? Tu escolheu, ficar migrando as atividades do bairro. Não acho positivo, entendeu? Porque tu muda a característica do bairro. E eu defendo muito essa... É muito importante que Porto Alegre tenha numa zona central um bairro que viva a cultura e respire cultura. Né? E a gente sabe que a cultura muitas vezes é transgressora em alguns aspectos. Então a gente tem que achar o meio termo. Sim. Vai ter que ter um meio termo. Sim, Se deixar também sim. de qualquer jeito, também vai virar baderna e aí ele fica ruim para todo mundo. Sim. Mas tem que achar um meio termo. Eu acredito que tem que ter regulamentações, mas não é ficar botando viatura toda hora. Daria para gastar esse dinheiro e essa energia com um programa de educação. Viatura para fazer a segurança, para não ter roubos, para não ter, né, violência e tal, mas não para reprimir de forma... Né? Claro, eventualmente vai acabar acontecendo, mas não como uma regra, né, o que tem acontecido. Então, o que eu digo, eu espero que essa prefeitura ela seja alterada ano que vem e que entre um governo realmente progressista e preocupado com a cidade e não só com as grandes incorporadoras para fazer, fica muito bonito o visual, mas ninguém consegue usufruir daquilo porque não tem ônibus para chegar lá, porque já não tem mais ônibus, o ônibus é muito caro. E aí fica uma gentrificação do tipo, muito bonita a hora, mas quem é que chega lá? Quem Como é que tem funciona? Acesso? A periferia continua na periferia. E o governo, cara? O que tu acha do Melo? Do Eduardo Leite? Eu acredito que ele seja também um outro propagandista, né, de sucesso, mas péssimo administrador. Agora a gente começa a ver, né, que ele fez muitas políticas ali no final do governo dele, né, do ano passado, que tinham objetivos de ele se lançar a governador. Presidente. Presidente. Ele ficou titubeando até o último momento, né? Mas ele fez várias políticas que quebraram o Estado para tentar se lançar, se gabaritar como presidente, candidato a presidente, e agora está vindo o preço. IP Saúde, congelamento de salários, o Estado sem investimentos, um Estado caindo cada vez mais, né, na sua industrialização. E isso é responsabilidade direta da má gestão do Eduardo Leite, que fez uma política que ela... joga tudo para cá, vamos torrar tudo que der para torrar, porque eu preciso me gabaritar como um bom gestor. Só que aquilo, né, botou para baixo do tapete. Agora a sujeira começa a vir para fora. Chegar aqui. E aí eu quero ver como é que ele vai lidar, entendeu? E é um cara muito ponderado em tese, mas apoiou o Bolsonaro. É um cara muito ponderado em tese, mas que não dialoga com as categorias. Então, para mim, ele tende, ao longo dos 4 anos, ir derretendo essa figura dele, né, de um bom gestor, de alguém que resolveu as situações, porque ele tem feito isso à base da exploração máxima do não investimento estatal. E faz uma coisa muito parecida com o Melo, que é essa propaganda de um moço querido, educado, gente boa, que tira foto, que mostra tudo. Mas aí tu vai ver, na realidade, não atende às necessidades de um Estado que necessita de muita coisa. Não, e é falta de investimento. O caixa do governo do Estado do Rio Grande do Sul é feito na base da falta de investimento.
as delegacias caindo, as escolas caindo, 95% das triste. escolas, os prédios caindo, tá? Precisam de reformas urgentes. Os professores aí, nós Tem sabemos... dinheiro para fazer isso, Leonel? Olha, em tese, se tu conseguisse investir nisso, é claro. Porque qual é a lógica deles? O Estado, claro que o Estado tem dificuldades financeiras. Mas qual é a lógica deles? Eu tenho que fazer caixa. Eu tenho que dizer que, ó, entregamos tudo zerado. Tudo Essa zerado, porra aí entendeu? que eles fazem. Só que daí o que acontece? O que vai acabar acontecendo? Sucateando Ou vai cair mais as ainda coisas, que já entendeu? tem. Aí o que acontece? Não, eu fiz caixa, muito legal para investimento e tal, tá, mas e a criança sem escola? Então quer dizer, cara... A gente está passando por uma situação familiar agora aqui na prefeitura. O meu filho tem síndrome de Down. Não tem o É uma acesso a- lei federal que diz que a gente tem direito a um monitor. E o Melo está fazendo tem o quê? monitor. Está mandando as crianças embora. Está dizendo que não tem monitor, sendo que tem muitos profissionais aí que já estão prontos, esperando uma vaga. E o meu filho está ficando 2 horas na escola. É esse o E ponto. é esse tipo de coisa que tanto o Estado quanto o município É isso que eu vem quero fazendo. dizer. O Estado, no meu entendimento, não é que ele tenha que quebrar, mas ele não é feito para dar lucro. Essa lógica empresarial dos neoliberais, né, desse grupo da extrema-direita, de que o Estado é uma empresa, isso é uma grande bobagem. Porque isso acontece na máxima exploração de mão de obra. E o que acontece? Muito interessante, o Estado está quebrado, não sei o quê, mas o Eduardo Leite recebeu aumento salarial em quase 30%, os seus secretários em quase 40%, entendeu? Os deputados receberam Tu fica batendo em cima disso também. Mas é óbvio do Tu tipo... colocou uma máscara de burro. Isso foi na cara. Câmara, é. Foi na Câmara, foi muito legal aquilo, cara. Foi uma coragem muito grande, porque tu representou todo mundo, cara. Sim, sim. Não, porque era um debate completamente insano ali, mas as pessoas... É que assim, as pessoas... Tem gente que olha, mas que ridículo isso, tu como político. Cara, é assim, ó. Eu precisei fazer aquilo para chamar atenção pro restante do discurso. Perfeito. E o restante do discurso foi um soco na cara, desculpa, assim. Foi dado, foi... sério. Não foi galinhagem. As pessoas Tu não olham, tem que medo de galinhagem. sair dali e levar uma tijolada na cabeça. Faz parte, né? Mas eu digo, eu não tenho... as pessoas acreditam que a sátira... Isso é importante dizer, né? As pessoas acham que a sátira é uma coisa de falta de seriedade. Não, e a de que comédia tu tá... sempre Não, foi utilizada exato. pra isso. Exato. É denúncia. A sátira é talvez uma das formas mais efetivas de tu conseguir fazer a tua informação chegar e refletir nas pessoas. Exatamente. O cara se sente agredido porque diz assim, eu não sou tão idiota assim, E tão isso ridículo é usado assim, entendeu? contra também, porque, por exemplo, a Dilma, por ser mulher, não ser uma mulher linda, o que faziam de Exato, piada dela e as exato. pessoas iam consumindo aquilo e Isso. acabava rolando uma lavagem Isso. cerebral. Então, tu Não, tá a usando, sátira tu está é- usando isso da mesma maneira, só que com uma causa nobre. Tu consegue fazer a sátira ser mais violenta do que um discurso direto. Exatamente. Assim, frontal, entendeu? Então, E o Bolsonaro vai preso ou não vai? olha, tinha essa dúvida há pouco tempo atrás, mas cada vez tem mais elementos, né, que levam ele para o centro de diversos casos criminosos graves. Tanto do 8 de janeiro, né, do atentado terrorista do 8 de janeiro, quanto a questão das joias, né, envolvendo venda de refinaria, quanto a questão do ataque ao sistema eleitoral, o ataque às vacinas. Então, quer dizer, tem várias frentes, né, e na soma dessas frentes, condenação ele vai ter, certo? Me parece que é uma situação muito provável. Assim, o que eu posso dizer? Certeza é que ele vai ser condenado. E certeza que eu tenho também é que ele está inelegível já praticamente, que agora no final da semana vai ser votado. Então, quer dizer, nesse sentido, inelegível e Punição condenado... ele vai ter. A gente não sabe se ele vai Condenado às e vias... inelegível, ele já está. No meu entendimento... Mas seria bom ver ele preso. Eu né, acredito que é viável, sim. Eu acredito que seria um símbolo muito importante para o nosso país. Governo Lula, qual é a tua visão do Olha, governo até dentro agora? das limitações do Congresso Nacional, eu acredito que está sendo um grande governo. Nós conseguimos mudar o valor do combustível, né, dessa a indexação ao dólar. Nós conseguimos aumentar o valor do salário mínimo. A questão da nova tabela do imposto de renda. Nós temos o projeto de alfabetização de crianças, né? Mais de 2 bilhões de reais para alfabetização de crianças. Nós temos a volta do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, todo um processo, né, do investimento na cultura, né? Um orçamento de fato gigantesco para a cultura. capaz de... Exato. Então, quer dizer, dentro das limitações impostas pelo Congresso, que a gente sabe que tem um presidente lá, o Lira, que é uma pessoa que quer fazer o Eduardo Cunha 2, né? Se não vier comigo eu vou te impeachment. E fica tentando articular e travando projetos do governo, né? Por exemplo, a nova matriz tributária, enfim.
eu acredito que o governo Lula tem sido muito hábil, dentro de todas as limitações, frente ao que está posto. Eu tenho Tu acha gostado. que esse entrave que está tendo agora, tu acha que isso vai amenizar com o tempo? Eu espero que amenize. Eu espero que amenize. Porque é necessário desenrolar isso para a coisa poder andar. É pro bem do Brasil, eu espero que amenize e eu acredito que tenha condições disso acontecer, sim. Leonel, a gente podia ficar falando aqui até amanhã, é muito bom te ouvir, cara. Cara, agradeço. tô, assim, ó, de coração, olhando para ti. É muito legal, ter a mesma idade que tu, saber da tua trajetória, tudo que tu fez, cara. Pô, perdeu tua mãe, perdeu teu pai, entrou pra política, tá tomando porrada o tempo todo, segue honesto, íntegro, uma pessoa legal, divertida, disponível. A gente combinou contigo, tu veio aqui de coração. Não, me chamou, eu vou, não quero saber. E, cara, desejo do fundo do meu coração que tu siga fazendo teu trabalho. Obrigado. E pra terminar, eu queria que tu me dissesse assim, cara, como é que tu imagina, o que tu espera aí, conseguir com esse mandato? Quais são as tuas expectativas de melhora aí para... Se a gente conseguir deixar uma sociedade mais justa para o futuro, para mim isso já é o suficiente, né? Justiça em todos os sentidos, né? Para as pessoas que humilham as outras, que são covardes, e tanto a justiça econômica, social. Se a gente consegue, né, fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais equidade, eu acredito que esse seja o objetivo que eu tenho. E se a gente conseguir atingir o mínimo isso, para mim já está satisfatório. Olha aí, gente, que maravilha! Valeu. Nós acabamos de conversar aqui com as orelhas em pé, ouvindo e aprendendo com o Leonel Hadi, ele que é deputado estadual. Poderia ficar falando 1000 coisas aqui, mas já foi dito tudo, então só posso dizer que eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu que estou feliz. Dizer que a gente está com a porta aberta sempre que precisar. Conheça um espaço aqui, ó. Olha lá o Carlão lá. Pena que não dá para ver pela janela, mas aqui vale muito a pena aqui, pessoal. Vale muito a pena. Oi? Ah, sim, nós temos um presente, Leonel. Simples, mas de coração. Bazar da Lima. Eu vou usar muito porque eu sou zen budista. A gente pesquisou. Aí, ó. Uso bastante incenso, então, obrigado. Faço bastante zazen e uso. O Vitor é amigo, conversa bastante com a tua filha nas redes Sim, sociais. sim. Eu vou falar com ela, ver o que não, isso aqui já é um grande presente. Isso aqui é um grande presente. De coração, muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, obrigado. E que a gente possa ver o Leonel vibrando muito aí. Eu falei sem querer outro dia, mas vamos lançar essa, hein? Eu, sexta-feira, fiz uma chamada, falei, ele que é deputado federal, mas com certeza vai ser o próximo passo, a gente quer te ver incomodando lá. Tá bom, gente? Um beijo, obrigado a todos os nossos apoiadores, ao Bazar da Lima, ao Café Multicultura, a JF Parrígia, bom, todos os apoiadores a gente vai colocar aqui, muito obrigado. Esse foi o Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, com mais um bate-papo super bacana. Até a próxima, valeu, tchau! Tchau, tchau. Isso aí. Ah, Magrão, que do caralho. Grande.